Olá, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo e com a minha família na 9ª temporada do Clube do Livro, e esta é a temporada do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Gente, estou muito animado. Hoje nós vamos ler a carta de número 23 e nós estamos há 2 semanas de terminarmos o nosso livro, de encerrarmos esta temporada. Eu estou muito animado também porque hoje tem uma pessoa muito especial gravando o livro comigo, está aqui do meu ladinho, é a minha princesa Bela. Ela está aqui comigo hoje e ela vai ser a nossa convidada especial, né, filha? E ela está aqui super animada para ouvir essa carta junto com o papai, junto com você, em nome de Jesus. Tenho certeza, se você está acompanhando os áudios do dia certo, hoje é segunda-feira, hoje é dia 22 de setembro de 2025. Se você não está acompanhando no dia certo, não tem problema, o importante é você estar junto conosco nesta temporada e que estas cartas possam transformar e evidenciar o poder de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua trajetória e transformando a sua história de uma forma poderosa que somente Jesus pode fazer. Quero te agradecer por todas as mensagens, por todos os testemunhos, por cada compartilhar seu, seja no grupo do WhatsApp, você que está ouvindo este áudio, seja aqui no YouTube, você que está aqui conosco no YouTube, ou seja no pessoal, né? Geralmente eu encontro alguns de vocês e como é bom saber que esse livro, de alguma forma, e essas leituras, esses áudios e esses vídeos têm ajudado você na sua caminhada de fé. E você que está chegando aqui conosco, que você diz, eu não professo nenhuma fé ainda, não me enquadro em nenhuma religião, a minha alegria é que você está aqui, porque eu entendo que quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós somos livres em Deus. Então, nós somos gratos a todos vocês que estão aqui, vocês também que não estão nem no Clube do Livro, nem talvez seguindo aqui no YouTube, mas estão recebendo esses áudios de alguma forma, ou recebendo esses vídeos no seu WhatsApp. Tudo isso é a ação e o favor de Deus para com a sua vida. E eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Então eu e a Bela queremos ler com você hoje a carta 23. Lembrando, né, que a carta 22, ela fala sobre as muitas vozes, muito barulho. Me chamou muita atenção na carta 22 sobre a música e o silêncio, a adoração e o espaço que nós deixamos para que Deus fale conosco. Vemos também a transformação que o mal danado passou quando ele descobriu que o seu paciente encontrou com uma mulher fervorosamente cristã, apaixonada por Deus genuinamente. Ele ficou endemoniado, o demônio, por conta disso, e até tivemos uma transformação. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e é a forma literária, é a forma como C.S. Lewis apresenta suas obras. Ele sempre insere algum tipo de narrativa nesse sentido, de metamorfose, de transformação, e é importante a gente ver que isso faz parte do seu estilo literário, e aqui ele fez para mostrar o quão forte foi o impacto desse encontro do paciente com esta família genuinamente cristã e o quanto isso gerou nele esse desconforto em relação à sua obra. É interessante que já estamos aqui bem mais avançado da metade e novos personagens estão sendo inseridos. Amém? Então, dito tudo isso, vamos ler a carta 23, porque eu não sei sobre o que ela fala e eu quero descobrir junto com você o que o mal danado escreveu por Vermelindo e quais são as respostas que Deus tem para cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado pela nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, e eu quero te pedir que o Senhor fale conosco, aqueles que estão dirigindo, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão no seu devocional em família, que a bênção do Senhor os alcance e que o favor de Deus esteja sobre cada um de nós. Nos dá discernimento de espírito e abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a enxergar nessa carta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Carta de número 23. Preparada, filha? Sim? Quer dar um oi pro pessoal? Não? Então, tá bom. Meu querido Vermelindo, por intermédio dessa moça e da família asquerosa dela, o paciente está agora conhecendo mais cristãos a cada dia que passa. E pasmem,
cristãos muito inteligentes também. Será quase impossível afastar a espiritualidade da vida dele por tempo prolongado. Pois bem, então vamos corrompê-lo. É interessante que o diabo sempre procura uma alternativa. O diabo, ele tem uma qualidade, ele é incansável. O diabo, ele é paciente. O diabo, ele não tem pressa para destruir a nossa vida. Se ele não encontra um caminho, ele procura outro. É por isso que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Continuando. Não há dúvida de que você já se transformou várias vezes em um anjo de luz como um mero exercício de exibicionismo. Outro princípio bíblico. A Bíblia fala que até em anjo de luz o diabo pode se transformar. Agora está na hora de fazê-lo diante do inimigo, que é o próprio Deus. O mundo e a carne falharam conosco. Um terceiro poder permanece, e o sucesso desse terceiro tipo é o mais glorioso de todos. Então nós temos três inimigos, o mundo, a carne e o próprio diabo. No inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor ou um mágico, qualquer um deles é um passatempo melhor para nós do que um tirano ou um pervertido comum. Ele está introduzindo uma verdade aqui. Preste atenção nessa frase. Não li a carta, mas eu já consigo ver ele introduzindo algo aqui. No inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor ou um mágico, qualquer um deles é um passatempo melhor para nós do que um tirano ou um pervertido comum. Ou seja, pessoas que teoricamente são bons, pessoas que são boas, elas trazem mais prazer para o inferno do que aqueles que são genuinamente maus. Vamos ver, não sei qual o desdobrar disso, mas eu acredito que ele está apresentando um ponto aqui. Analisando os novos amigos do seu paciente, penso que o seu melhor ponto de ataque seja a fronteira entre a teologia e a política. Ele escreveu esse livro ano passado, só acho. Vários dos novos amigos que ele fez estão bem ligados às implicações sociais da religião deles. Isso, por si só, é muito ruim, mas podemos tirar vantagem disso. Você vai descobrir que uma boa parte dos escritores políticos cristãos pensa que o cristianismo começou desde muito cedo a tomar o rumo errado e abandonar a doutrina do seu fundador. Devemos usar essa ideia para encorajar novamente o conceito de um Jesus histórico, que só será encontrado depois de expurgarem os acréscimos e as perversões posteriores, para depois ser contrastado com toda a tradição cristã. Na geração passada, promovemos a construção de um tal Jesus histórico, em linhas humanitárias e liberais. Agora, estamos estimulando um novo Jesus histórico, em termos marxistas, catastróficos e revolucionários. As vantagens dessas construções, que pretendemos mudar a cada 30 anos, mais ou menos, são múltiplas. Isso aqui fala de gerações, tá? Isso fala de gerações. Sabemos que uma geração ela dura entre 70, 80, 100 anos, vai. Mas quando a gente fala de mentalidade e de perspectiva de juventude e de maturidade, 30 anos fala-se de uma transição mental, não necessariamente geracional, tá? Em primeiro lugar, todas tendem a direcionar a devoção do homem a algo que não existe, pois todo Jesus histórico é ahistórico. Os documentos dizem o que dizem e pronto, e nada pode ser acrescentado. Cada novo Jesus histórico, portanto, deve ser extraído deles por supressão de um ponto e exagero de outro. Isso aqui, para quem estuda seitas e heresias, para quem entende um pouco mais sobre as artimanhas do diabo na religião, vai entender que o diabo trabalha para estabelecer um pensamento errado a respeito da religião. A gente fala na teologia sobre adição e subtração. O que você consegue enxergar? O que um pensamento teológico equivocado, uma seita ou uma heresia, do que ela se apropria? Ou do que ela se desfaz. Então ela pega a Bíblia, que é o centro de todas as coisas,
E o que ela faz? Ela ou subtrai um princípio fundamental da nossa fé, ou ela subtrai, ou ela adiciona algum elemento que não existe. Ou ela tira o que existe e diz que aquilo não é importante, ou ela adiciona algo que nem é mencionado. Por quê? Quando ela faz isso, ela está distorcendo as escrituras e ela está introduzindo um novo pensamento teológico e ela está fazendo com que aquela pessoa acredite que mesmo que a boa parte do que ela lê está na Bíblia, não importa se tirou um pouquinho ou acrescentou um pouquinho, porque a maioria está. Mas a própria palavra de Deus diz que ai daquele que acrescentar ou tirar um ponto, uma vírgula, um tio da palavra. Então preste atenção, o que o mal danado está falando aqui? O mal danado está deixando bem claro o seguinte, olha, vamos trazer para ele o conceito de Jesus histórico. Uma vez que ele está cercado de cristãos inteligentes, vamos trazer um Jesus histórico. Isso é muito perceptível nos nossos dias. É muito comum a gente ver isso acontecendo hoje. Hoje existe um Jesus histórico. Hoje existe um Jesus histórico, um Jesus que se coloca como um libertador dos opressores. E veja, eu não estou aqui trazendo lados políticos, nem esquerda nem direita, eu estou trazendo para você uma visão muito importante a respeito de como nós, às vezes, trabalhamos o conceito de Jesus no nosso dia a dia. Então, hoje, nós estamos numa polarização política. Ele até cita aqui Marx. Nós estamos numa polarização política, esquerda-direita ou direita e esquerda. Então, o que acontece? Nós acabamos trazendo um Jesus que beneficia o nosso pensamento ideológico. Isso é um Jesus histórico. É quando nós trazemos Jesus para o campo do nosso pensamento ideológico e usamos aquilo que ele disse para que nos favorece e subtraímos o que ele disse que não nos favorece. Isso seja para qual lado ideológico ou para qual campo ideológico você caminha. Então, é isso que nós estamos dizendo aqui, tá bom? Portanto, deve ser extraído deles por supressão de um ponto ou exagero de outro. E por esse tipo de suposição, brilhante é o objetivo que lhes ensinamos a aplicar isso, na qual ninguém apostaria 50 centavos na vida real, mas que é o suficiente para produzir um monte de novos Napoleões, novos Shakespeares e novos Swifts na lista de lançamentos das editoras. Em segundo lugar, cada uma dessas construções situa a importância de seu Jesus histórico com base em alguma teoria peculiar, supostamente promulgada por ele. Toda vez que ele cita na literatura Jesus histórico, está entre aspas, tá? O Jesus histórico tem que ser um grande homem, no sentido moderno da palavra. Alguém que se coloca no fim de uma linha de raciocínio centrífuga e desequilibrada. Uma manivela que vem de uma panaceia. Assim, o negócio é distrair a mente do ser humano daquilo que ele é e daquilo que ele fez. Primeiro, fazemos dele tão somente um mestre, e depois ocultamos o acordo bastante substancial entre seus ensinamentos e aqueles de todos os outros grandes mestres morais. Pois não se deve permitir aos humanos notar que todos os grandes moralistas são enviados pelo inimigo. Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa interessante, tá? Aqui, você pode pensar assim, né? E aí, talvez você esteja aqui e você tenha um viés ideológico mais centro-esquerdo ou mais esquerdo. O contexto que o C.S. Lewis escreve esse livro é um contexto muito conservador, principalmente no contexto de guerra, numa Inglaterra moderna. Então, existe aqui uma série de questões que envolvem. De novo, não estou trazendo aqui viés político, mas estou querendo que você entenda para você não desanimar de ler o livro, tá? Para que você continue firme comigo, porque Deus está trabalhando conosco. E, de novo, cuidado para que você não traga, seja você de esquerda ou direita, que você não traga Jesus para dentro da sua ideologia, mas que você leve Jesus como o princípio eterno e o fundamento, a pedra angular da sua vida. E isso eu vejo acontecendo muito hoje. Pessoas perdendo a sua conexão e a sua identidade com Cristo por conta de ideologias. Sejam elas políticas, sejam elas filosóficas, sejam elas das quais for. Até mesmo familiares, enfim. Não para informar as... vou voltar um parágrafo.
notar que todos os grandes moralistas são enviados pelo inimigo. O inimigo aqui é Deus. Então ele está dizendo o seguinte, que todos os moralistas são enviados por Deus. Não para informar as pessoas, mas para relembrá-las, para reafirmar as obviedades morais primordiais, apesar de nosso esforço constantes para ocultá-las. Ou seja, existem verdades que não são relativas. Verdades que não são relativas. A verdade é uma só. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho ao Pai senão por Jesus. Ele é a verdade. Ele é essa verdade. Então nós precisamos entender que a verdade não é relativa. A verdade não é o que eu acredito ser, mas é o que é de fato. E hoje, na sociedade pós-moderna, líquida, volátil, onde tudo muda muito rápido, a gente tem a tendência de achar que a verdade ela é uma para você e outra para mim. Não, a verdade é a verdade, ponto. Você pode não concordar com ela, mas não significa que ela não exista. E outra coisa, a nossa base para a verdade é uma só, chama-se Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a verdade. Amém? Não há sombra de variação nisso que estamos falando com você. Nós criamos os sofistas. Ele levanta um Sócrates para responder a eles. Nosso terceiro objetivo, por meio desse tipo de interpretação, é destruir a vida devocional, substituindo a presença real do inimigo. Meu Deus do céu, como isso é forte. Substituindo a presença do inimigo, que pode ser experimentada pelos homens na oração, no sacramento, por uma figura meramente imaginativa, remota, sombria e boçal de uma pessoa que falou uma língua estranha e morreu há muito tempo. Tal objetivo, com efeito, não deveria ser adorado. Em vez de o Criador sendo adorado pela criatura, você logo terá meramente um líder aclamado por um militante, por fim um personagem ilustre aprovado por um historiador meticuloso. E em quarto lugar, apesar de o Jesus que ele retrata ser ahistórico, a religião desse tipo é falsa. Em termos históricos, noutro sentido, nenhuma nação e poucos indivíduos são realmente levados para o campo do inimigo simplesmente pelo estudo histórico da biografia de Jesus enquanto tal. Gente do céu! Na verdade, os fatos necessários para o registro de uma biografia completa foram negados aos seres humanos. Os primeiros convertidos foram convertidos por causa de um único fato histórico, a ressurreição. E uma única doutrina teológica, a redenção, operando em um sentido do pecado que eles já cometiam. E pecado não contra alguma nova lei da moda, produzida com uma novidade por um grande homem, mas contra a velha, trivial e universal lei moral que eles aprenderam com as suas amas e mães. Os evangelhos, entre aspas, vieram mais tarde e não foram escritos para formar cristãos, mas para edificar os cristãos já formados. Aqui ele deu em 2 parágrafos uma aula da história da igreja pentecostal. Em 2 parágrafos o C.S. Lewis deu uma aula sobre a história da igreja pentecostal. A igreja que nasceu lá em Atos, a igreja que era fundamentada na ressurreição de Jesus. Qual foi a pregação de Paulo em Atos 2? Ei, o Jesus que vocês crucificaram era o Messias. Aquele que era o Messias que vocês crucificaram morreu para o pecado de muitos e ressuscitou no 3º dia. E ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Foram esses 3 pontos. Aqui ele fala sobre a ressurreição, sobre a redenção. Então arrependam-se dos seus pecados e creiam nesse Jesus que um dia voltará para buscar a sua igreja. Em 2 parágrafos, C.S. Lewis contou a história da igreja pentecostal. Qual que era a marca da igreja pentecostal? De novo, um pouquinho da história da igreja. A igreja pentecostal ela tinha 2 marcas, milagres e sinais e ausência de necessidade. E aqui que nesse segundo ponto entra alguma confusão teológica e ideológica. Mas o que o Espírito Santo manifesta nessa igreja pentecostal é justamente sinais e maravilhas, porque não tinha o evangelho de Mateus, não tinha o evangelho de Marcos, não tinha o evangelho de Lucas, não tinha o evangelho de João. O livro de Atos estava acontecendo ao vivo diante dos olhos dele. Então, o que acontece? A igreja era poderosa porque ela estava próxima cronologicamente do ministério de Jesus.
próxima da ressurreição e próxima do advento de Jesus subir aos céus. Era uma igreja que vivia os milagres palpáveis. Olhava para um lado, era um coxo andando, olhava para o outro, era um surdo ouvindo, olhava para frente, era alguém que estava passando por necessidade, recebendo generosidade da igreja. Então, as pessoas se convertiam porque o poder de Deus era manifesto de forma real e poderosa diante dos olhos deles. É isso aqui o que o C.S. Lewis está falando. Então, diferente de um Jesus histórico que foi concebido por um pensador, manifesto por um pregador e aceito por uma massa. É isso que ele está dizendo aqui. Um historiador analisou a vida de alguém comunicativo, eloquente, que passa verdades, não necessariamente sabe se são verdades genuínas ou não, verdades, né? Passam verdades, e são aclamados pela massa. E aquela ideia daquele Jesus histórico, aquela teologia é aceita. Então, deu para entender qual é o contexto de tudo que ele está falando aqui? O Jesus histórico, lembrando que sempre entre aspas, portanto, por mais perigoso que isso possa parecer para nós em algum momento específico, deve ser incentivado sempre. Quanto à ligação geral entre cristianismo e política, meu Deus, foi escrito ontem, nossa posição é um pouco mais delicada. Certamente não queremos que os homens permitam que o seu cristianismo transborde para a sua vida política, pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. Não sou eu que estou falando, é o C.S. Lewis que está escrevendo. Ele está dizendo o seguinte: pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida, ou seja, a igreja transbordar para a política, qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. A sociedade justa jamais não é nada daquilo que o diabo quer. O diabo não quer uma sociedade justa. Por outro lado, nós de fato desejamos ardentemente fazer com que as pessoas tratem o cristianismo como um meio, preferencialmente, é claro, como um meio para o seu próprio benefício. Mas se isso falhar como meio para qualquer outro fim, até mesmo para a justiça social, ou seja, o evangelho não pode ser o fim. Vermelindo, não faça com que seu paciente, que agora está cercado não só da família dessa moça, mas por outros cristãos inteligentes, não faça com que ele enxergue o evangelho como um fim, mas como um meio. Ou seja, pode ser algo que eu uso para aspirações políticas, algo que eu uso para aspirações sociais, algo que eu uso para aspirações pessoais, mas nunca como fim, como a forma como eu alcanço o reino de Deus. A coisa a se fazer é levar o homem a valorizar em primeiro lugar a justiça social como uma demanda do inimigo e depois fazer o homem chegar ao estágio no qual ele valorizará o cristianismo, porque este pode gerar a justiça social. Aqui ele traz à tona Atos capítulo 6. Depois eu quero te desafiar a ler Atos capítulo 6. Quando as viúvas, elas estavam sendo, as viúvas judias de origem, que eram judias, mas que eram gregas, então o que acontecia? Essas viúvas, elas estavam sendo negligenciadas, e os órfãos, eles estavam sendo negligenciados no partir do pão. Então chegaram para os apóstolos e falaram: olha, essas pessoas estão sendo negligenciadas, vocês não querem cuidar dessa causa? E eles falam: olha, preste atenção, aqui é o segredo, Atos capítulo 6, aqui é o segredo. E eu vou deixar esse único texto para que a gente possa meditar como fundamento desse capítulo, tá? Aí os apóstolos falam: olha, levantem homens fiéis, homens zelosos, levantem homens que são apaixonados por Deus para cuidar dessas causas. Foi aí que nasceu a primeira organização, o primeiro corpo diaconal da história da igreja, lá em Atos capítulo 6. Nasceu ali. Por quê? Porque os apóstolos falaram o seguinte: nós não vamos negligenciar a oração e a pregação da palavra. Nós não vamos trazer a justiça social como fim para aquilo que nós estamos fazendo no estabelecer da obra de Cristo nesse tempo. Mas nós vamos cuidar, a igreja vai cuidar, mas não vai ser o principal. O principal é a pregação e a oração. O principal é a pregação e a oração, e o cuidado social nós vamos usar e vamos servir, mas não vamos usar a igreja
para esse fim. Nós não vamos usar a igreja, na verdade, como um meio para justificar a ação social. É bem interessante a gente pensar sobre isso. Talvez eu não conseguisse ser muito claro na minha explicação, mas eu gostaria de que você meditasse sobre isso. Pois o inimigo não deseja ser usado como mera conveniência. Deus não aceita que ele seja uma conveniência na nossa vida. Pessoas ou nações que pensam que podem reavivar a fé para criar uma sociedade boa poderiam achar, no mesmo sentido, que elas podem usar as estrelas do céu como um atalho para a drogaria mais próxima. Felizmente, é bem fácil manipular os seres humanos para entrarem nessa. Hoje, mesmo topei com um trecho na obra de um escritor cristão que ele recomenda a sua própria versão do cristianismo como fundamento que apenas uma fé assim pode sobreviver à morte de velhas culturas e ao nascimento de novas civilizações. Você vê a pequena brecha? Acredite nisso, não porque seja verdade, mas por alguma outra razão. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Essa frase aqui para mim é a frase que resume esse capítulo todo e que resume exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O jogo da ideologia que está transformando o cristianismo, a fé e a igreja como um meio de estabelecer o seu pensamento ideológico, a sua vontade e não necessariamente a verdade, que é a ressurreição e a redenção. Eu abençoo você. Medite em Atos capítulo 6, medite e pergunte para você: você tem tirado alguma coisa do reino de Deus, das Escrituras, ou acrescentado algo para favorecer as suas vontades ou a sua verdade pessoal? Eu te abençoo e até amanhã com a carta de número 24. Tchau, tchau.